Gente, bom dia. Acho que já demos aí uns 10 minutos protocolares para a gente começar. Eu sou John Forman, vice-presidente aqui do TI Rio. Me perguntavam aqui mais cedo, então só para TI Rio está com uns logotipos aí atrás no fundo, né? O Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro. O andar principal do TI Rio, na verdade, é no 32º andar aqui desse mesmo prédio. Nesse andar aqui a gente tem a RioSoft do lado direito de quem entra, e essa área aqui de auditórios é compartilhada pela RioSoft e pelo TI Rio. Então, bem-vindos todos quem já estiveram, quem está vindo pela primeira vez. Apresentar aqui o Dr. Gilberto Almeida, nosso colaborador aqui, ele já faz palestras aqui para o TI Rio já há bastante tempo, e hoje ele está trazendo esse tema novo, de mediação com foco até no setor de TI, e vocês estão aqui com o privilégio de estar ao vivo aqui, mas a gente vai estar gravando também essa palestra para quem quiser depois rever, e por isso até a gente combinou com o Dr. Gilberto que não tem problema nenhum ao longo da apresentação, se alguém quiser fazer uma pergunta, mas talvez aí o Dr. Gilberto vai dizer assim, essa aqui eu vou responder rapidinho, essa aqui é mais demorada, vamos deixar para o final, para essa dinâmica do vídeo ficar também legal para quem for assistir depois. Então, Gilberto, obrigado aí mais uma vez por estar vindo. Eu vou ficar aqui no fundo, assistindo aí com vocês aí. Bom dia a todos. Para mim é um prazer muito grande conversar. Eu acho que a ideia dessa palestra é um diálogo, né? Sobre um tema que está surgindo com tanta velocidade e de uma forma tão natural, né? A partir das necessidades do setor, né? E impulsionado internacionalmente e nacionalmente, né? Então tudo indica que é um tema que não é um modismo, é um tema de alguma coisa que veio para ficar e que corresponde a uma necessidade, né, real. Esse tema, que é o tema da mediação de conflitos em TI, seja conflitos entre parceiros, entre concorrentes, entre fornecedor e cliente, né, conflitos de uma forma geral, pode ser dividido, eu acho que assim de uma forma introdutória, que é o objetivo dessa sessão hoje, primeiro mostrando o histórico, que é um histórico bastante interessante, um histórico de uns 30 anos já. Então não é alguma coisa que caiu de paraquedas nesse instante. O histórico diz muito assim das necessidades, como elas evoluem, como elas podem ser atendidas. Depois, um comparativo prático. O que me é mais conveniente, dependendo do caso, é a arbitragem ou a mediação, ou são outras alternativas, né? Então a gente sempre tem uma situação e a alfaiataria, né, que se presta a atender aquela situação, ela pode incluir diferentes opções. Depois, algumas experiências práticas. Como é que aconteceu a mediação num caso no exterior, num caso maior, num caso menor, né, em diferentes contextos, e o que a experiência está ensinando, quais são as lições da experiência. Em seguida, na prática, no dia a dia, na situação concreta de cada um, como é que eu faço, como é que eu implemento, como é que eu coloco em prática. Então esse é o roteirinho de navegação que eu preparei e que a gente vai estar então agora abordando a partir então do histórico, né? O histórico começa nos anos 80 com uma arbitragem, que foi uma arbitragem, eu diria talvez icônica do setor. Eu lembro bem, Paulo deve se recordar também, né? Era uma arbitragem envolvendo a IBM e a Fujitsu. Eu na época fui encarregado de administrar o cumprimento do laudo arbitral no Brasil. Era uma arbitragem mundial que se referia a uma disputa de propriedade intelectual sobre software de mainframe.
A IBM tinha a família 370, tinha uma série de softwares, de sistema operacional e de aplicativos, e a Fujitsu, que também era na época um grande player na área, no segmento de mainframes, de alguma forma se apropriou desse tipo de ativo, de conhecimento. Então era uma contenda em escala absolutamente global, e o valor potencial chegava a centenas de milhões de dólares, no momento em que não havia legislação no mundo sobre certos detalhes de direito de autor relativo a software. Então as duas empresas muito grandes disseram: como é que eu faço para resolver um problema que não é localizado, pelo contrário é descentralizado, que eu resolva de uma forma única e que seja e que tenha uma certa especialização, né, já que a legislação em si não provê uma solução mais específica. Então se decidiu partir para a arbitragem, né, inclusive para tentar atalhar o conflito negativo de competência da lei. Não se sabia, não tem um contrato entre IBM e Fujitsu. Não tendo um contrato que pudesse ter uma cláusula elegendo lei aplicável e foro, como é que a gente faz? Aplica a lei do Japão, local da Fujitsu, aplica a lei dos Estados Unidos, aplica uma terceira lei de algum país em que tem algum cliente, alguma situação concreta, né? Então a arbitragem se mostrou conveniente porque evitava essa questão de qual é a lei ou foro aplicado. E também se contava que era uma contenda tão acirrada, assim, tão pesada, que provavelmente se dependeria de um day after da arbitragem, né, e que deveria ser administrado por quem tivesse inspirado a confiança das partes. Se escolheu como entidade a Associação Americana de Arbitragem, e a escolha dos árbitros foi assim, bastante interessante também. Cada parte, sigilosamente, escolheu dentre a lista de árbitros da AAA aqueles que seriam da sua preferência por ordem de preferência. E houve um matching, depois um casamento, eles foram escolhidos então separadamente, mas dessa forma. Durou 26 meses, mais de 2 anos, então a gente já começa a ter aqui uma pitada de que a arbitragem pode ser um procedimento lento. Muito mais rápido que a justiça, sem dúvida nenhuma, mas ainda assim, para as necessidades do setor, pode passar o time, né, ideal. Custo estimado, na época, milhões de dólares, mas comparando com o que estava em jogo, que eram centenas de milhões, o custo até que não foi assim incompatível. O laudo, o que teve como resultado? O consentimento da IBM em que houvesse, de uma forma segregada, o acesso pela Fujitsu aos segredos, ao fonte do software e o possível uso, né, desse fonte. E se previa então 15 anos de gestão do cumprimento do laudo pelos árbitros. Os árbitros seriam as pessoas que estariam, na verdade, monitorando e gerindo esse procedimento. O desfecho, em função da permissão de acesso e uso, foi do pagamento pela Fujitsu ao longo do tempo de $1 bilhão de dólares, porque realmente a disputa envolvia esse tipo de ordem de grandeza, e foi tão exitoso o procedimento que a Fujitsu, no 5º ano, isso previa 15 anos, no 5º ano ela disse: olha, aquilo que eu precisava em termos de acesso e uso eu já obtive, eu estou satisfeita, e eu também fiz um pagamento que deve ter contentado a IBM. Então foi um caso que é lembrado até hoje como um caso, por um lado, complexo, a quantidade de software era dezenas de software, era um caso caro, mas um caso de sucesso. Ficou um rescaldo de uma impressão
de que a arbitragem é coisa para empresa muito grande. IBM, Fujitsu, Mainframe, e ficou um pouco dessa impressão ao longo do tempo. Em seguida, a gente passando para a década de 90, né, o mercado já começa a sinalizar que seria necessária uma adaptação no perfil tradicional da arbitragem. E se cria uma arbitragem, entre aspas, uma quase arbitragem, em relação a nomes de domínio. Explode a internet comercial, a pirataria de nomes de domínios vem junto, né? E as pessoas se perguntavam qual é o custo compatível para resolver um problema com o pirata. Até que ponto o pirata vai querer entrar no procedimento de arbitragem se a intenção dele já é, desde a largada, de má fé, né? Então, a entidade que trata do registro de nomes de domínio internacionais, a ICANN, ela criou um procedimento, né, para dar conta do grande volume de casos que surgia e com valores muito variados. Existiam domínios que eram representativos de um segmento, banco.com, bank.com, que valia muito, porque abrangia muita coisa. Existiam outros do nome muito particular, desconhecido, que valia um pouco. Então, o perfil era muito heterogêneo, né? E para dar conta de um perfil tão heterogêneo, de uma forma abrangente, só reduzindo o escopo. Então, o escopo da discussão não incluía a lei particular de um país ou de outro país, né? O escopo era mínimo minimorum, a boa-fé, a anterioridade e se havia o domínio causava alguma confusão aos olhos de terceiros. Então, com um escopo tão reduzido, ficou realmente fácil garantir a escalabilidade que era desejada. As entidades credenciadas pela ICANN incluíam, por exemplo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é uma divisão da ONU. Então, uma entidade que tivesse uma confiabilidade, que tivesse uma certa reputação. Eu sou árbitro nomeado pela OMP para atuar nesse tipo de arbitragem de nomes de domínio, e a gente tem um volume, um fluxo crescente até hoje, apesar disso ter nascido na década de 90 ainda. O procedimento é 100% eletrônico, zero papel, né? Duração máxima é de 60 dias, o custo é reduzido e a decisão administrativa que resulta é uma decisão que pode ser desafiada pelas partes. É como se fosse realmente, meramente administrativa. Então é um procedimento que tem muito sucesso porque, de certa forma, é imposto pela ICANN, né? Então o volume ele vem desse fato, né? Os piratas, por si mesmos, provavelmente não gostariam de voluntariamente entrar num procedimento desse, mas é um desfecho, muito sucesso. Só 1% dos casos é levado à justiça depois. Então, quando a gente está falando de 200 mil casos, 1% é muito pouco, né? E os detentores de marcas, que são normalmente quem tem a boa-fé, porque é alguém que já usava antes, alguém que já tinha investido, né, normalmente ganham os casos, né? Então, eu acho que essa segunda década mostrou que a arbitragem tinha que ser modificada para alguma coisa mais rápida, mais informal e mais barata. Já não era mais a arbitragem tradicional. Aí vira um milênio, né? E o e-commerce deslanchando, ele provoca uma reflexão sobre o uso da tecnologia. Até que ponto a gente não podia usar TI para facilitar as arbitragens e as mediações? Então, a UNCITRAL, que é uma outra divisão da ONU, é a que fomenta e estimula o comércio internacional, e ela fez uma lei modelo de sugestão para os países, dizendo, olha, a mediação seria a melhor alternativa, melhor do que a arbitragem. E a gente já vai ver no outro slide
ela então incentiva e promove o uso de mediação. A União Europeia vem em seguida e faz uma convenção regional comunitária e em seguida uma recomendação. Então a Europa entra de chofre nessa questão e diz, olha, comércio eletrônico sem algum tipo de mediação não tem sucesso porque não garante a confiança que pode indexar o crescimento do e-commerce. O método, então, era a TI para automatizar as etapas e respostas de linguagem, né? Por exemplo, nessa modalidade aqui, de visual blind ou de double blind, ou de uma negociação assistida. O que significa isso? Alguém tem alguma tecnologia que as partes resolvem usar, que mantém em segredo os lances que uma parte quer dar para solucionar aquela controvérsia, né? Então, ou pode manter em sigilo o lance de ambas as partes, né? Então, o matching, a compensação, o encontro entre os lances é dado eletronicamente por uma tecnologia de um terceiro. Então, as partes elas não sabem a priori qual é a margem de negociação do outro lado. Um algoritmo permite que seja feito o fechamento no ponto intermediário, exatamente 50% para um lado, 50% para o lado, ou no outro método, em vez do algoritmo posicionar no meio do caminho entre o limite de cada um, esse outro algoritmo ele incentiva quem chegar primeiro na zona de convergência. Então aquele que fizer o lance, que se situe dentro de uma zona de convergência acordada previamente, as partes podem dizer, a gente vai estipular que a zona de convergência é 30% distante um do outro, ou 50% distante um do outro. Essa outra modalidade de algoritmo, ela diz que quem chegar primeiro dentro dos 30% ou dentro dos 50% vai ter o seu lance emplacado, né? Então, um tipo de procedimento representado, por exemplo, pela Square Trade, que foi alavancada pelo eBay. Então ela era usada por compradores e vendedores do eBay, usada em 120 países. Quer dizer, é um uso bastante disseminado, né? Em 5 idiomas, com 80% de sucesso em negociação e mediação. Então, nessa caminhada, no sentido da pulverização de um lado e da adaptação de outro lado, a gente tem muitas histórias. Por exemplo, também o PayPal. O PayPal, ele retém, no caso de atraso de entrega ou de entrega equivocada, ele retém o dinheiro. E ele tem uma combinação com os vendedores de que eles não devem resgatar o dinheiro dentro dos primeiros 45 dias. Embora ele não garanta que os vendedores não vão fazer isso, né? Ele normalmente tem, enfim, o poder dele de mercado mesmo e garante, então, que essa controvérsia seja arbitrada. Então, ele segura o dinheiro que iria para o vendedor, né, resgatar e se apoderar completamente, e promove uma arbitragem rápida. Existe também essa opção do One Day Decisions, um algoritmo em que, no próprio dia em que as partes instalam o procedimento, calculam um valor justo, e esse valor justo é o que vai prevalecer por decisão das partes. Por último, como a gente está em tempo de crowdsourcing, crowdfunding, multidões que são usadas para favorecer determinada situação, existe também a crowd justice. Por exemplo, a promovida por esse site é como se fosse um you judge, você e um judge juiz, né? É um vídeo que as partes colocam online, cada uma manifestando o seu entendimento, a sua posição, e o público vota. O público julga quem tem razão. E o público diz, eu acho que a indenização deve ser de tanto, ou deve ser de tanto. Evidentemente, as contendas são resumidas, são sintetizadas, porque o público não vai estar discutindo o mérito, vai estar discutindo principalmente o valor da reparação, né? Mas, de qualquer forma, um algoritmo, de novo a tecnologia, situa qual foi a média julgada pelo público, e as partes se comprometem a aceitar essa decisão do público. Então a gente vê que nessa caminhada, né,
houve uma série de experiências e na década em que a gente se encontra, houve alguns casos maiores e alguns casos que foram se espalhando para outros conflitos de médio ou de pequeno porte. Acho que um caso emblemático também é esse da Apple contra a Samsung, né, que incluiu 50 processos em diferentes países, Estados Unidos, Coreia, Alemanha, Inglaterra e outros. Né? Como é que você tenta acabar com uma briga que se espalhou tanto, né, geograficamente e no tempo? Então, a mediação que passou a haver foi para tentar resolver um problema que tinha assumido uma dimensão muito grande. O judiciário começa a perceber isso e entra institucionalmente nessa discussão. Ele diz, olha, eu, judiciário, não consigo dar conta do tempo, não consigo dar conta da especialização, então, reconhecendo minhas deficiências, eu sugiro que as partes façam mediação. Então, a justiça passou ela própria a incentivar a mediação. Então, passa a haver uma complementaridade entre o judicial e o extrajudicial, e a gente está falando aí de casos entre governo e empresa privada, né, iniciativa privada, e estamos falando também de casos diretamente entre empresas. E esse caso da Apple e da Samsung, eu acho que merece assim um comentário mais perfunctório. Em 2007 a gente teve o lançamento do iPhone, em 2010 veio o iPad, ambos pela Apple, e veio do outro lado pela Samsung o Galaxy S. E aí já começou uma discussão referente ao Galaxy, ao iPhone, quem copiou de quem, né? E em 2011 vem o tablet da Samsung que compete com o iPad da Apple, né? Bom, por conta desses lançamentos de produtos aparentemente semelhantes, em 2010, se estendendo para 2011, começam reuniões entre as duas empresas, né, e trocando acusações de pirataria. Eu acho que é interessante ver como é que os resultados foram tão diferentes assim nas diferentes jurisdições. Decisões bastante desencontradas. Na Coreia, o resultado foi a consideração de que a Apple violou 2 patentes e a Samsung violou uma. Quer dizer, ambas as empresas estavam erradas, em alguma medida. Depois, a Apple foi condenada. No Japão, a Apple foi condenada a pagar custos processuais, só a Apple foi considerada culpada. Na Alemanha, houve uma determinação de suspensão de vendas do Galaxy, aqui só a Samsung foi condenada. Na Inglaterra, a Samsung foi julgada inocente, ao contrário, por exemplo, de na Coreia. Nos Estados Unidos, um júri reconheceu violação de patente do iPhone e do iPad pela Samsung, condenando em 1 bilhão, depois reduzido pelo juiz. Por conta desses desencontros todos, né, em 2014, as partes tentaram mediação, mas foi infrutífera. Talvez o timing de sentar na mesa, promover uma mediação, tenha passado. As coisas azedaram muito e se tornaram muito complexas. Então essa é uma outra reflexão. O timing de instaurar uma mediação talvez tem que ser muito bem pensado, para que ele não seja ultrapassado pelos fatos. Bom, fazendo um comparativo entre as diferentes opções, talvez a gente possa, de uma forma bastante esquemática, né, alinhar esses fatores de comparação. A arbitragem, ela tem em vista, como resultado final, uma decisão, é a decisão dos atos, e a arbitragem é terminativa. Não tem nada mais em seguida a arbitragem, não tem a opção de ir à justiça. A arbitragem termina com um laudo arbitral, né? Então é realmente uma decisão que vai ser final. A mediação não tem decisão, é um processo de facilitação. Então não compromete as partes. Se uma se der por insatisfeita, não gostei do resultado dessa mediação,
ela pode perfeitamente ir à justiça ou entrar numa arbitragem ou fazer alguma outra coisa. A conciliação, ela não tem a imparcialidade que o mediador deve ter, ela recorre a um conciliador que vai estar o tempo todo estimulando um acordo, né? Não existe esse conceito da imparcialidade. Negociação tem visto uma transação, fazer um negócio, então não necessariamente é um ganha-ganha, a negociação assistida pode ser um ganha-perde, né? E a opinião procura um conselho. É um conselho que deve ser imparcial, parece a mediação em grande medida, né? E, por outro lado, vai além da mediação. É alguma coisa que vai produzir uma opinião. Do ponto de vista de método, a arbitragem provê um julgamento que emite uma decisão, a mediação provê uma interface inteligente, são técnicas que vão facilitar a organização da discussão. Muitas vezes está confuso, está embolada, as partes já não sabem mais separar o que é emoção, o que é razão, né? E as técnicas fazem esse tipo de interface. A conciliação se baseia no estímulo a concessões, para facilitar a costura do acordo. A negociação ajuda a instruir a barganha, e a opinião se baseia num processo de análise de mérito das questões discutidas. O resultado da arbitragem é, portanto, vinculante. A mediação é a organização da discussão, a conciliação é um acordo, tem acordo ou não tem acordo, o output, e a negociação tem contrato ou não tem contrato, sendo que o parecer é o resultado da opinião. Então, são as diferentes opções. No caso da arbitragem, a gente tem uma lei no Brasil, que é uma lei de 96, que diz que a arbitragem depende de acordo. Esse acordo pode vir a priori, quando as partes começam um relacionamento contratual, e inclui uma cláusula compromissória, que é uma cláusula que estabelece um compromisso de submeter a arbitragem em caso de alguma controvérsia. Ou elas podem fazer um compromisso arbitral, onde elas não tinham cláusula nenhuma no contrato, mas elas acharam conveniente fazer uma arbitragem, então elas regulam nesse compromisso, a posteriori, as regras, os termos da arbitragem. A própria lei protege os contratantes num contrato de adesão, exigindo que, pelo fato dele ser teoricamente a parte mais fraca, ele confirme que ele realmente quer se submeter a uma arbitragem. Então esse é um tempero que existe para poder facilitar o uso da arbitragem também em relação a situações de consumo, contratos de consumo. Sentença arbitral tem força de uma sentença judicial, então vale tanto quanto a decisão de um juiz, né? E há comentários variados que enfatizam a conveniência da arbitragem, por exemplo, com relação a contratos e a informática em si, porque justamente a arbitragem permite que se possa escolher alguém especializado e tudo mais. Com relação à quase arbitragem, a gente tem no Brasil o SACI, que replica em boa parte o modelo da ONU, ou da ICANN, no caso, de solução de conflitos de domínio. Tá? E, no caso, os domínios registrados a partir de outubro de 2010. Os domínios anteriores necessitam de solução via justiça se as partes não chegaram a um acordo entre elas. Né? Por exemplo, uma mediação. Procedimento simples e barato, e as entidades credenciadas são, de novo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a mesma que é usada pela ICANN, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é a entidade mais antiga no país de arbitragem e mediação, criada ainda na década de 70, 80, mais tradicional, e a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.
Esse é o procedimento do SACI que mostra o roteiro que normalmente pode ser seguido também em situações de mediação. Existe uma reclamação por escrito, o modelo, o template é fornecido pelo centro de arbitragem e mediação, e o envia por meios eletrônicos, pode ser escolhido um ato, ou mais de um ato, até 3 atos, para um domínio ou mais domínios conjuntamente no mesmo procedimento. Reclamação é recebida, o domínio é mantido em suspenso através do bloqueio, solicita informações, o reclamado pode contestar, se manifestar ou não. Os efeitos, no caso de revelia, são de que o procedimento vai avançar, pode avançar, né? É nomeado um especialista, ou mais de um especialista, né? Com a assinatura de um termo de imparcialidade e independência. Então existe uma garantia de que quem vai estar opinando nesse caso como árbitro é imparcial, 14 dias para decisão, para tudo caber dentro de 60 dias. Né? Critérios de julgamento são o registro e uso de má-fé, um domínio que estabeleça uma confusão, né? E a falta de legítimo interesse. Então a pauta de julgamento é mínima. Os tipos de direção são negar o provimento da reclamação, a reclamação não teve sucesso, ou acolhê-la, né? Dando ganho de causa, e cancelamento do domínio se for requerido. Processo de execução, 10 a 15 dias para cumprir a decisão e um pedido de esclarecimentos, que é uma espécie de recurso eventual. Então, um procedimento simples, rápido e bastante informal. Gilberto, Sim. você pode voltar? Sim. Essa reclamação é para quem? Essa reclamação é dirigida, nesse caso, ao SACI, que é o sistema de conflitos do NIC-BR, né? E eles é que entram em contato com... Eles é que fazem a articulação, outra parte. Na verdade, eles nomeiam, por exemplo, a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, para conduzir aquela disputa. Então, a OMP entra em contato com a parte. Né? Eu, como árbitro, eu sou envolvido pela OMP. A OMP me faz assinar o termo de confidencialidade, me pergunta antes e faz os pagamentos, a OMP administra. O SACI baixa a regra, escolhe as entidades conduzem na prática. Bom, a mediação não é muito diferente. Se a gente fosse alinhar aqui 10 itens de sequência, 10 itens de estratégias respectivas, primeiro se decide fazer a mediação, né? Já que ela é facultativa. Na maior parte dos casos, na Europa ela já é compulsória, em vários casos. Na Europa, os casos de menor valor necessitam passar por mediação, casos até 5.000 euros, basicamente. Depois, acordado o mediador, se escolhe o mediador, se assina o termo de mediação, se levanta as informações, se delimita o problema para que ele não fique assim, com um contorno muito fluido, né? E quanto mais circunscrito o problema, mais chance de a mediação ter sucesso. Se levanta as opções, fazendo como se fosse um brainstorming, se reavalia os interesses em função de protegendo com as opções levantadas, né? Se discute então as alternativas finais, se negocia as condições dessas alternativas e se formaliza. Então é um processo organizado, que não é muito rebuscado, né? E que visa chegar a uma radiografia da contenda. As estratégias são de incentivar a cooperação mútua, por isso é que se diz que a mediação não é adversarial, diferente da arbitragem. Na arbitragem existem audiências, existem depoimentos de testemunhas, existem júris simulados. A arbitragem se baseia no enfoque adversarial, é como se fosse a privatização da justiça, de certa forma. É como se você transpusesse o procedimento judicial, que é adversarial, autor e réu, para dentro do esquema privado, né? Então aqui é não adversarial, é explicar o procedimento, equalizar as informações para garantir uma certa equidade, né, de condições para mediar, definir quais seriam as metas satisfatórias, estimular a transparência, focar no que é plausível, selecionar, testar a melhor ideia
destacar os prós e contras para que ninguém se veja depois surpreendido, né, ou mal informado, acordar os compromissos e prever mudança. Tudo muda, as coisas podem mudar, e para que isso possa ter vida longa, ou mais ou menos longa, é interessante que se preveja a evolução, né, dentro daquilo que seja previsível, né, e as soluções respectivas. Então, esse é o roteirinho de uma mediação, como ela acontece e quais são assim, as estratégias para que ela aconteça bem. A conciliação é mais curta, evidentemente. Ela inclui o recebimento da solicitação, é agendada uma sessão, normalmente a conciliação tem uma sessão única, né? Ela é realizada e se faz uma ata da sessão. Se houve acordo naquela sessão, o acordo é registrado nos seus termos. As estratégias são de estimular a convergência, não é simplesmente como acontece na justiça. Quem já teve essa experiência numa audiência de instrução e julgamento, ou mesmo numa audiência de casos pequenos, né, casos de usado especial, em que a conciliadora pergunta em 30 segundos, tem acordo, não tem acordo, e não tem acordo, termina a audiência de conciliação. Então aqui é um procedimento que envolve uma tentativa maior, embora não seja no mesmo nível que a mediação. Então, na verdade, se a gente fosse colocar 3 alternativas em destaque, a arbitragem é mais adversarial, mais demorada, mais completa talvez, mais chance de expor os casos. A conciliação se situa no outro extremo, no extremo oposto, e a mediação é o meio termo. Outros métodos ainda. Esse aqui é mais novo, tem surgido com muita ênfase na área de TI, que é um certo coaching das partes escolherem no início do contrato, muitas vezes, ou durante o contrato, um terceiro, pode ser um técnico ou pode ser um advogado, né, que vai dar coaching. Se surgir alguma controvérsia no início do contrato, provavelmente não tem controvérsia, mas pode existir uma ideia de que determinado item é espinhoso e pode gerar algum desentendimento no futuro. Ou as partes querem estar vacinadas contra qualquer controvérsia que ainda não seja previsível. Então elas, de comum acordo, escolhem alguém que possa ser neutro, ser considerado isento, né, e que tenha alguma capacidade técnica ou jurídica que possa ajudar, né. Então é alguma coisa que é menos adversarial ainda, porque é escolhida aquela pessoa antes de haver alguma discussão, né? E essa pessoa pode estar dando uma opinião, ela pode estar funcionando no esquema que a gente chamou de opinião, de parecer, né, ao longo do tempo, ajudando esse contrato a ter uma vida assim, mais harmônica, né, ou pode estar simplesmente ajudando na negociação entre as partes, não tomando partido de ninguém, não dando a sua opinião, não abrindo qual seria a sua opinião, mas sim ajudando a negociar continuação do contrato. Um exemplo singelo, no Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, a gente vê que muitas vezes, para não ter que o título de alguma entidade ser muito longo, falar de arbitragem, mediação, conciliação e outras opções, se usa a arbitragem às vezes como lato sensu, né? Arbitragem incluindo, no caso, mediação, né? Então, nesse centro de Lisboa, a gente pode ver que os casos levados à solução são, em grande parte, casos de informática. Boa parte deles resolvida, né? Eu estava ontem reparando nessa pizza, pensei, será que é alguma coisa lusitana, no sentido mais pitoresco, que uma pizza tenha 66%, depois 64%, ela não tenha 100% no total? Depois, não, nossos amigos, eles são também bastante objetivos, eles querem dizer, no fundo, que 64% dos casos eram de pedido de informação, e dos casos, depois da informação respectiva, né, que foram levados à mediação, 66%, que é um ótimo índice, foram resolvidos. Então a gente vê que na prática, para quem já implantou um sistema, existe uma estatística bastante razoável.